Saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez aqui para falarmos a palavra de Deus nesta noite com a EBD aqui na Assembleia de Deus em Cajueiro, Touros, Rio Grande do Norte. Estamos nessa noite para estudarmos a lição de número 1 desse que se inicia. Vamos iniciar esse trabalho fazendo oração. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui nesse momento em Tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos pelas nossas vidas. Meu Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo, pela vida daqueles que estão a nos ouvir neste momento. Que o Teu Espírito Santo ensine, console e conforte o coração de cada um. Nessa noite recebe os louvores e adoração ao Teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas, né, irmãos? Ele está sempre cuidando de nós. Nós vamos nesse momento agora ouvir os hinos congregacionais. A nossa irmã Simone, que está conosco, para louvar a Deus com o hino de número 2. Também saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, e estamos aqui para louvar a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino do número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o
Vamos louvar a Deus, né, irmão, com mais um hino, pois nosso Deus, Ele é merecedor. Aleluia, glória a Deus.
nome de Jesus, né, irmão? Sobrevivemos porque Ele está conosco, né? E por isso nós estamos vivendo e sobrevivendo. Essa noite nós vamos estudar a segunda lição do ano, né? Começamos o nosso segundo trimestre. A primeira lição do segundo trimestre, né? Começamos. O título geral, né, da lição diz: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o título geral da lição que nós iremos estudar durante esses 3 meses, né? É interessante nós prestarmos atenção que esse título ele engloba as 3 personalidades, né? A Trindade Santa, né? A Santa Trindade, que é o fundamento da igreja. Vejam só: Deus Pai elegeu a igreja, Deus Filho redimiu-a com seu sangue, e o Deus Espírito Santo a selou. Portanto, é algo maravilhoso que nós vamos estudar durante esses tempos, né? Esses 3 meses. E hoje, começando na lição de número 1, que tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo nos diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, né? A epístola aos Efésios revela o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Portanto, é algo muito forte, né, irmãos, o que diz este versículo. Agora o nosso pastor, ele está com a oportunidade de fazer a leitura bíblica, né? Está aqui o nosso pastor, o professor, nosso irmão Emanuel. Logo mais o professor Alevilson também vai chegar aqui para nós comentarmos esta lição. Pastor, a oportunidade. A paz do Senhor para todos os irmãos aqui presentes, superintendente da Escola Dominical, o diácono, nosso irmão Dário, evangelista Manuel de Souza. E nós estamos aqui, meu amigo internauta, irmãos, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cajueiro, distrito de Touros, Rio Grande do Norte. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos, professores, para nós aprender a palavra de Deus. Mas eu quero aqui mandar um abraço para um amigo que até entrou em contato aqui, interagindo conosco, nosso irmão Ari Félix, na cidade de Areia Branca, presbítero. Meu amigo, como eu aprendi com você. O irmão Ari Félix, nós tínhamos todo sábado em Areia Branca o estudo dos professores, para no domingo a gente dar aula. Nós tínhamos o estudo dos professores, e ele conduzia a aula. Tinha as polêmicas, tinha alguém que queria até exceder em conhecer mais do que os outros, mas ele conduzia a aula. Como eu aprendi com você, meu amigo, que Deus te abençoe, e considero você o meu mestre. Um abraço para você. Eu quero também mandar um abraço para as minhas irmãs, toda vez ela pede, Alto do Rodrigues e Pendência, Zélia, Marlice e Chaguinha. Nós vamos conduzir aqui, conforme já orientado, a leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19 até o 7. Nos diz assim a santa palavra de Deus. Efésios 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estavam em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em
em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todos uns 12 varões. Eu digo amém. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela porção da tua palavra, pelo segundo trimestre que estamos iniciando, meu Deus, que o Senhor possa abençoar de uma maneira grande a revelação da tua palavra, a essência, através dos professores, que venhamos aprender e guardar a tua palavra. Eu oro por todos que estão nos assistindo em casa, abençoa cada um, como também aqui, meu Deus, todo este momento que nós estamos aqui de aprendizado, em nome do Senhor Jesus, amém. Superintendência com o nosso irmão Diácono Dário. Graças a Deus, né, irmãos? Eu quero só informar para aqueles irmãos de fora que ainda não sabem, a nossa escola bíblica aqui é nas quarta-feiras, né? A gente sabe que muitas igrejas no domingo, mas a nossa aqui é nas quarta-feira, por isso estamos hoje, né, estudando as lições, sempre aqui é nas quartas. Então, aqueles que quiserem acompanhar, né, aprender mais da palavra de Deus, enquanto estivermos passando, né, por esses momentos de pandemia, estaremos aqui na quarta-feira, lendo a nossa lição, comentando, aprendendo e ensinando. E quando é nos dias normais também vamos estar aqui presentes fisicamente, quando passar essa situação, nas quarta-feiras também. Então, toda quarta-feira, não se esqueça, estamos aqui falando e ensinando a palavra de Deus. A nossa irmã Simone vai louvar a Deus com mais um hino. Vamos, né, irmão, louvar o Senhor com mais um hino. Jesus, são decapitados por amor a Jesus, mas não nega a sua fé. A identidade é povo adorador. Muitos estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não nega a sua fé. A identidade é povo adorador. Povo adorador, mesmo perseguido. Povo adorador, segue em testemunho, mas não nega a fé. Povo adorador,
Deus, né, irmãos? Nós adoramos ao Senhor. Então, em qualquer situação, quem é fiel é adorador. Seja qual for a situação, adore a Ele. Aleluia! Você foi escolhido para adorar o Senhor, e esse é um grande privilégio. Glória ao nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pelos momentos de louvores. Nesse momento vamos agora passar a comentar a nossa lição, né? Como já falei, iremos falar sobre a igreja de Efésios, a primeira carta que Paulo escreveu na prisão. Quando falamos em igreja de Efésios, para que os irmãos entendam melhor, nós sabemos que hoje existem ministérios, né? Mas naquela época, quando falava o nome da igreja, se falava pelo nome da cidade, porque não existia um título, né? Naquela época não existia um título como nós temos hoje. Nós somos da Assembleia de Deus, né? Existem outras denominações, mas todas as cartas que são adereçadas, né, para igrejas, era adereçada pelo nome da cidade. Éfeso era uma cidade, e a igreja que estava em Éfeso, aquela carta era mandada para a igreja. Muitas delas não eram igreja física, né, porque não tinha onde eles se reunissem, era em algumas casas, mas Paulo teve sempre esse cuidado, né? E quando a gente vê na Bíblia falando sobre igreja, não quer dizer que aquele nome é o nome do ministério, né? Para que os irmãos entendam bem melhor, era o nome da cidade. E portanto nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre esta cidade na lição de hoje. Agora o nosso professor, co-pastor Emanuel de Souza está com a oportunidade para nos trazer aqui o ensinamento da palavra. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Conforme já foi dito, hoje nós vamos trabalhar o 1, né, do nosso segundo trimestre, que tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tá certo? O tema da lição, o tema geral da lição, ele, se nós formos observar, pode até alguém se confundir pensando que nós vamos trabalhar especificamente sobre eleição, né? Sobre a eleição. Por sinal, na semana passada, assim, de uma forma bem sucinta, quando eu fui convocado para falar sobre essa aula de hoje, eu falei sobre o tema eleição. Porém, se nós observarmos direitinho, né, essa carta, ela não é uma carta, ou seja, essa lição, ela não é uma lição temática, pastor. Ela é uma lição que diz respeito a um dos livros da Bíblia, que é o livro de Efésios, né? A gente vai ver, né, os assuntos que são tratados. Não são todos os assuntos, mas boa parte dos assuntos que são tratados na carta nós vamos estudar na data de hoje, tá certo? Então, de acordo com a leitura, a lição, né, que nós estamos estudando desse trimestre, o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje é sobre, né? Então, a autoria das cartas, se nós formos observar, são 21 cartas que nós temos, são 21 epístolas. Dessas 21 cartas, 13 são de autoria do apóstolo Paulo, né? 13 são do apóstolo Paulo. E por sinal, se nós formos observar no início, né, de cada carta, ele é como que ele requer a sua autoria, dizendo que era dele, apóstolo do Senhor. Não são todos que ele diz que é apóstolo, mas ele diz que foi ele que falou ao lado de Silas ou Silvano e também de Timóteo, né? Mas na maioria das cartas ele requer o seu apostolado, dá a entender que naquela época já existia assim, como se fosse assim, alguma controvérsia em relação a alguém que não queria aceitar, né, a autoridade apostólica, né, do apóstolo Paulo. E quando ele dizia isso, ele dizia que era apóstolo segundo a vontade de Deus, a determinação de Deus e não dos homens, né? Pois não, querido. Segundo, né, os historiadores, ele não queria aceitar isso pelo motivo de ele não ter seguido Jesus, né? Isso. Não ter acompanhado o ministério de Jesus. Aí, por conta disso, alguns não queriam reconhecer o apostolado dele. Isso. E também pela vida pregressa dele, né? Antes dele ser chamado,
antes de aceitar a Jesus e se converter, ele era perseguidor, né? Ele foi um dos foi um dos signatários da morte de Estevão, né? E por sinal, em falar em se converter, nós aprendemos. Eu pelo menos me lembro quando eu era criança e até na fase da adolescência, nós aprendemos assim que tem um hino que tem na harpa cristã, no hino 196 da saudosa irmã Frida Vigre, né? Que dizia assim: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, por ter achado a rosa dos céus. E isso deu a entender que Paulo, depois que se converteu, ele era Saulo antes e depois que se converteu mudou para Paulo. Mas nós vemos, irmãos, de acordo com o que está escrito no capítulo de número 13 e versículo 9, né, do livro de Atos, nós vemos que na verdade Paulo, ele não deixou, ou seja, o nome Saulo era o nome hebraico dele, né? E o nome Paulo, o nome grego. Ele não deixou de ser chamado Paulo, Que quer dizer Saul, vem da palavra, a variante Saul, em alusão Saul, a Saul, isso. o rei, né? E Paulo é a cidadania romana. Isso. A cidadania romana, então ele foi se dava muito nome naquela época pela o perfil da pessoa, a característica, na verdade o caráter da pessoa. Então consideravam Paulo, digamos assim, não é ninguém, um pequeno. Então o nome Paulo quer dizer pequeno. Isso, né? Pequeno, por isso que a cidadania dele foi colocado o nome Paulo, ou ser romano. E o grego, como você já falou, vem da origem dele ser israelita, da tribo de Benjamim. Isso. O grego não, o nome hebraico, no caso. Hebraico, muito obrigado, hebraico. E o nome dele ser justamente, ele ter esses dois nomes. Não é que, como você já bem explicou, como alguém entende, rapaz, Deus é tão bom que mudou até o nome de Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Paulo, ele tem duas nacionalidades, então dois nomes. É verdade. E como, pois não, pode ser. Porque ele passou a ser conhecido pelos gentios. Isso. Antes disso era conhecido pelos judeus, né? Então era Saulo. Como ele passou a ser conhecido como gentios, e as cartas que ele se apresenta como Paulo é justamente para os gentios, né? E justamente por o nome e o nome dele, ele na verdade ele escolheu o nome Paulo, ele escolheu ser chamado de Paulo por ser tão pequeno, né? Diante de Deus. Então ele preferiu que não. Eu já ouvi, até a gente assiste em redes sociais, a gente vê que tem jogador de futebol que escolhe o nome, como tem cantor, né, que escolhe o nome. Aí Paulo preferiu ser chamado no lugar de Saulo, e é um Saulo, que vem a palavra Saul, que Saul era um perseguidor. Ele diz: não, eu quero Paulo mesmo, eu quero que fique conhecido como Paulo, pequeno diante de Deus. E uma coisa que nós temos que analisar também é que lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a gente vê Paulo, ele dizendo que ele se fez de tudo para ganhar todos, né? Então, no caso aí, ele usou da sabedoria que ele tinha, ora, se ele estava trabalhando com os gentios, claro que ele ia dar o nome gentil, né? É a mesma coisa, quando eu vim de Natal, lá a residência onde eu morava em Natal, eu era conhecido por maninha de irmã Maura, né? Maninha de irmã Maura. Ou seja, não era maninha aqui. Lá em Natal era Emanuel, filho de irmã Maura. Na família, Emanuel e Maninho, uma boa parte da família chamava Maninho também, mas Maninho Baracho, só aqui em Cajueiro. Então, tanto que quando eu procuro me apresentar por aqui por perto, eu só me apresento como Maninho Baracho. Então, eu creio que Paulo usou também desse mesmo artifício. Bom, amados, então, não podemos nos basear, infelizmente, no que está escrito no hino, né? No hino. Na época, eu tenho certeza que a irmã não fez de forma alguma com um pensamento de deturpamento de ninguém. Bom, em relação à assinatura apostólica, que é o segundo, eu posso continuar? É assim que você quer? Então, em relação à assinatura apostólica, né? Diz aqui, nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Já foi dito isso aqui, né? Então, o terceiro ponto
sim, que aqui ele reivindica a sua e fazendo a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não dos homens, né? Então o nome apóstolo quer dizer chamado. Isso aqui nos chama atenção também para nós que fazemos parte do ministério, né? Nós temos que ver essa questão. E quando nós somos chamados, irmãos, existe tantos por aí, principalmente nas redes sociais, a gente vê tanta gente, meu Deus, que tem pessoas que com todo respeito, quero dizer isso, debaixo do sangue de Jesus, a pessoa às vezes não sabe nem se expressar direito, né? Não tem aquela facilidade de expressão, aí se autodenomina apóstolo fulano de tal, aí pega, bota um bocado de óleo na mão e começa a orar, faz um curso de teologia e acha que já é apóstolo e começa. Então eu acho que cada um deve ser realmente, se colocar na posição que foi chamado. O nome já está dizendo, mas se foi chamado, se você foi chamado para ser auxiliar de trabalho, seja auxiliar de trabalho, não queira ser apóstolo não. Se foi chamado para diácono, seja diácono. Se foi chamado para ser, claro que a ascensão ministerial todos nós almejamos, mas no tempo de Deus, no tempo da chamada de Deus, porque aquele que não for chamado, quando chegar num tempo como esse de hoje, né? Está entendendo? Esse que nós estamos passando. Aquele que não tem a verdadeira chamada, ele corre as léguas, né? Assim, pastor, ele corre as léguas. Então, dizia o saudoso pastor José Neco, ele dizia assim, eu presenciei isso lá em Natal, ele dando uma palavra para os obreiros, ele disse assim, olha, você que é diácono, seja diácono, não queira ser presbítero não, porque ele dizia, fazendo uma comparação, ele dizia, porque se Jesus voltar, quando Jesus voltar, que ele procurar no meio dos diáconos, ou se não tiver, ele não vai lhe encontrar no meio dos diáconos. E se você estiver no meio dos presbíteros, ele não vai lhe reconhecer lá no meio dos presbíteros. Então ele dizia isso acerca da chamada, né? Então cada um que seja realmente, coloque-se na qualidade que foi chamado. E assim, ele como foi chamado apóstolo, apesar de não ter passado, ele não ter sido auxiliar de trabalho, não ter sido diácono, mas ele não ter sido reconhecido, né, como o senhor disse, né, pelos da igreja da época, né? Por sinal, o apóstolo Pedro, por incrível que pareça, foi um dos que botou um certo empecilho no início, né? Mas a gente vê que na verdade a igreja, isso aí até serve para nós entendermos naquela passagem que o Senhor Jesus disse acerca da igreja, né? Que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que há uma interpretação errada acerca disso, quando Jesus disse sobre esta pedra, sobre si mesmo, sobre esta pedra, que quer dizer pedra grande, eu edificarei a minha igreja. Então, a partir da mensagem de Jesus Cristo, quem realmente chegou para pregar exclusivamente para os gentios foi o apóstolo Paulo, e não Pedro, né? Pedro, ele pregou também para os gentios, mas ele em alguns dados momentos, ele até se mostrou assim como meio temeroso, mas Paulo foi aquele que enfrentou prisões, enfrentou lá em Coríntios, né, fala sobre as dificuldades que ele enfrentou em todo o seu ministério. Amém? Bom, o quarto ponto fala da data específica acerca da carta, quando ela foi escrita. De acordo com Atos, após realizar as da igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, né, por cerca de 2 anos, entre os anos de 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável de redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta desses anos aí, tendo Tíquico como seu portador. Por que é que há essa preocupação de se dizer isso aí? Porque se formos entender que das 3 vezes que Paulo foi preso, que uma vez foi lá em Filipos, outra vez foi em Cesareia, né? Ele passou um certo tempo confinado, também foi preso lá em Roma, passando 2 anos em Roma, uma prisão domiciliar. Porém, se nós formos entender que foi em Cesareia, foi num tempo diferente, foi num ano diferente, numa data diferente. E a data que mais se coaduna com esse assunto é entre os anos 60 e 62. Então aqui o autor ele achou por bem colocar entre 61
62. E uma coisa que nos chama a atenção, diácono Dário, presbítero Levi, os pastores, os demais irmãos que estão aqui, os que estão na aula. Uma coisa que interessante é que o apóstolo Paulo, ele mostrou ali que mesmo ele em meio à prisão, ele dizia assim: eu sou prisioneiro do Senhor. Um ele disse assim, no outro ele disse: eu sou prisioneiro de Jesus. No outro ele disse: eu sou embaixador em cadeias. Que coisa gloriosa, né? Então o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, irmã Simone, ele não estava parado, não. Ele estava evangelizando, ganhou, e falha agora a memória, aquele que foi indicado para Filemon, ganhou alguém na cadeia, né? Ganhou pessoas na cadeia, né? E também escreveu cartas para as igrejas, das quais ele havia estruturado, né, na obra do Senhor, amém? Então ele não estava parado. Tem muita gente que está achando que esse período que nós estamos passando é como que seja uma prisão. Estou numa prisão. Mas está na prisão, aproveite, e mesmo na prisão, evangelize, né? Quantos de nós, às vezes a gente fala tanto de Jesus, os outros falam por casa, nós não falamos. Tem maridos que são descrentes, não fala de Jesus para o marido, não fala para os filhos que são descrentes. Aproveita esse espaço, né, pastor? E fala de Jesus, amém? Mesmo em prisão. Que Deus abençoe. Vamos ter um segundo tópico. Isso aqui, o primeiro tópico terminou já. Graças a Deus, né, irmãos? O primeiro tópico nós já né? O que aconteceu com Paulo, o que Paulo fez. A gente vê aí o quanto Paulo ele estava satisfeito em qualquer situação, né? Porque hoje eu estava lendo, né, relendo toda essa carta aos Efésios, as palavras que Paulo escreve, né? Você vai imaginar onde ele estava, né? Onde Paulo estava preso, e escreveu umas palavras dessas, que eu quero até pedir aos irmãos que depois leiam. É só 6 capítulos, é rapidinho, meia hora você consegue ler. E se demorar mais, demore meditando, né? Lendo e meditando, para você ver que, o quanto as palavras são de uma forma que deixa a nossa alma transbordante, quando a gente vai ouvindo o que Paulo vai dizendo, imaginando que ele estava preso. Porque imagine se fosse um de nós, né, na situação de Paulo. Mas é como o nosso irmão já falou, né? Ele se apresentava como preso do Senhor, apóstolo em cadeias, onde ele estivesse, ele estava satisfeito desde que estivesse mostrando Jesus para as pessoas, né? Quando ele disse embaixador em cadeias, é como dizer assim: lá dentro da cadeia eu sou embaixador de transmitir a mensagem do céu. Lá em Roma, onde estivesse, fora do país, embaixador, né? Porque estava fora de Jerusalém, mas em cadeias estava. Vamos agora entrar para o segundo tópico. O nosso irmão Alevilson vai agora começar a comentar o segundo tópico. Abençoados, a paz do Senhor para todos. Hoje vocês estão me vendo um pouquinho indo para um lado para o outro, mas vai dar certo, tá certo? Porque às vezes os telespectadores ficam dizendo: rapaz, esse homem anda tanto porque não fica atrás das câmeras. É porque ele é 1000 em outra unidade, viu? Está explicado. Não esqueça que minha utilidade é bombril e ferruja logo. Então por isso que tem que ser usado rápido, porque a validade é pouca. Mas vai dar certo, tá certo? Queremos agradecer aqui a honra que o nosso pastor tem sempre nos dado. Eu até disse ele outro dia que eu me expressei mal aqui na última vez que ele me deu a oportunidade. Eu falei de estreito. Estreito entra quem obreiro despreparado. Mas a gente não pode, mesmo que se sinta no estreito, a gente tem que mudar a forma de se expressar. Então ele sempre tem nos dado a honra de ter espaço aqui para falar. Nos contemplou nesses dias aí de quarentena e nós somos gratos. O evangelista Manuel de Souza tem nos suportado aí, tem nosso braço aqui, nosso irmão Dário que entrou na peleja. Nosso irmão Luan hoje veio direto do trabalho para cá. Ele está ali sempre firme e forte. A maioria aqui só janta quando chega em casa. Porque tem que chegar um pouquinho cedo, mas vai dar certo. Nosso irmão Valdemir que está ali nos aguardando, ele é o tocador da noite. Nosso irmão Luan, nesse dia ele entra na equipe. Nossa irmã Simone já disse que quando precisar dela, ela sempre está pronta. Eu quase que chorar quando eu ouvi isso dela, porque é muito sentimental. Mas vamos lá.
já foi colocado no esboço geral da... Presbítero Levius, aproveitando, o que eu vou falar tem a ver com a lição. O que o irmão Dário falou, o irmão evangelista Mário Souza falou. O momento que nós estamos vivendo, depois eu volto para o assunto até da lição que nós estamos estudando. O momento que nós estamos vivendo é circunstâncias que se tornam uma crise. Por exemplo, um casamento. Eu sempre digo e falo isso com maior transparência: quem é o casal que não passa por crises? Mas é na crise que o casal tem que se superar, dialogar, entender, compreender, né? Para sair da crise mais forte. Nós estamos vivendo esse tempo, e esta crise precisamos, mais do que nunca, estarmos unidos, né? Entender, compreender, ajudar, interagir, né? Expressar gratidão, união, para quando chegar o momento dizer: poxa, passamos, serviu, tem uma lição. Por que não dizer que Paulo estava vivendo isso? Só que Paulo estava vivendo uma crise com um olhar diferente. Porque, imagine, irmão, você preso injustamente e confortar os outros. Porque a cadeia em si, ela dá espaço para uma autorreflexão, né? Exatamente. É uma reflexão. Porque toda crise, ou você, me ajude aí a expressão aí, mas um argumento melhor, pode me ajudar. Toda crise, ou você, eu vou dizer assim, vocês podem melhorar aí o meu argumento. Ou você melhora ou piora, né? Ou supera, ou cresce ou diminui, ou supera ou desiste. Então veja Paulo aí, preso, mas olha como o cenário que ele está vendo é outro, a visão é outra. Você vai muito de onde a sua fé está balizada, né? Era o que Paulo tinha e estava transmitindo para a igreja. Bom, o professor... Não, mas eu gosto de fazer assim, porque como a caneca aqui é pequena, aí eu gosto de dividir. Eu entrei nesse assunto porque você falou aqui, começou a agradecer, falando de união. A igreja de Cajueiro eu tenho observado, eu tenho visto, cuidado, os irmãos, sabe, sempre preocupado. A gente já está fazendo culto ao ar livre, 2 na quinta, na sexta, no sábado. A gente vê a sede dos irmãos, o desejo dos irmãos. Graças a Deus pela igreja de Cajueiro, que a visão que nós temos que ter é essa, de fé, de alegria, de gozo. Hoje nós estamos no tempo, cooperador Luan, da gente viver na prática o texto lá de 7, final de 7 de Mateus, a casa edificada na rocha. Hoje é o tempo de viver, né, as tempestades. Gerações anteriores não viveram esse tipo de tempestade. Existem muitos tipos de tempestades. A lição de hoje coloca a vida de um obreiro, que a vida dele, no começo ele era a tempestade, né? No começo, nos primeiros dias de vida de Paulo era a tempestade da igreja. Só que depois Deus transformou ele numa tempestade, pegou ele, que ele era um perseguidor do evangelho, então ele era uma tempestade. Depois que ele conheceu a Jesus, ele conheceu que era humildade, né? E ele conheceu que o evangelho, ele tem muita relação com sofrimento, mas é um sofrimento altruísta, né? Você vai sofrer em função do outro, e você não se sente bem quando você sabe que alguém está triste por sua causa. Eu particularmente, eu só não vi quando eu dei uma palavra que eu sei que é para a pessoa melhorar. O rapaz falando estava chorando, depois ele se alegra. Mas se eu vi que eu fiz alguma coisa de forma desordenada, eu fico triste. Sim, então vamos para cá. Paulo é a vítima da vez, né? A vítima da vez. A lição, toda a estrutura da lição já foi colocada no começo, no esboço bem rápido. Eleita, Simão Douglas Batista. E você que tem curiosidade de conhecer o livro a carta de Paulo à igreja de Éfeso, é uma boa oportunidade que vocês têm. A carta de Éfeso ela é uma combinação de doutrina. O que é doutrina? Um conjunto de ensinamento, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3. Porque uma coisa é o pastor doutrinar e outra coisa é eu colocar em prática. Outra coisa, porque ninguém coloca uma coisa em prática que não conhece. Então ela tem muito a ver com a doutrina e com o dever cristão. A vida prática, né? Então, através de Cristo,
a gente tem essa oportunidade de conhecer a Deus. E como é que eu provo que eu conheço a Deus? É vivendo uma vida transformada, ou seja, trazendo através das minhas vidas boas novas para outras pessoas. Então, no conjunto da lição, a gente vai vendo que Paulo já foi colocado aqui, né? Mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, apresentar a autoria e a data, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. Pelo próprio nome da carta, né? O adjetivo pátrio que é colocado aqui, Efésios, é o cidadão ou a cidadã que nasce, que tem seu nascimento, né? Especificamente para os crentes que estavam em Éfeso. E o terceiro objetivo é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa carta. Então, a autoria já foi colocada, a assinatura apostólica já foi colocada, uma epístola da prisão, né? E vale lembrar também que Paulo ele viveu várias prisões, algumas prisão domiciliar. Até que o Brasil, né, depois de 2014, ficou muito conhecido aí as prisões domiciliares, mas nos tempos grego-romanos aí já havia esse tipo de prisão, quando alguém era considerado uma ameaça para a sociedade. Então ele era uma ameaça para a sociedade, então ele teria que se abster-se dela por força da lei. Ou ele ficava numa cadeia do governo, ou ele ficava na sua própria casa, ou na casa de alguém, numa casa que ele estivesse na cidade. Nos meus botões aqui individuais, eu acho que a pior prisão é aquela que você fica dentro de casa, né? Porque a casa é um lar, né? A casa é para ser um lar. Porque tem gente que tem casa e não tem lar, e tem gente que tem lar e não tem casa, né? Uma pessoa que tem casa, ela tem casa própria, tem uma família desestruturada. Essa pessoa ela tem casa, mas não tem um lar, que a família ela tem a ver, né, com essa estrutura do lar. E tem gente que mora de aluguel e vive bem. A casa em si não é dele, mas o lar, né, vive bem. É uma pessoa que vive feliz. Tá certo? Agora eu vou copiar aqui o nosso evangelista Manuel de Souza. Não se desvive. Que é muito comum assim, no sotaque você usar essa expressão, vive. Então vamos muito bem. A destinatário, a cidade de Éfeso. Éfeso foi fundada há cerca de 1050 anos antes de Cristo. Tornou-se um centro político, comercial, religioso da região da Ásia Menor, né? Hoje, se você quiser saber onde fica Éfeso, onde é a atual Turquia, né? Uma cidade litorânea, né? Então a sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes naquela época já, né? Você que é município tourense aí, o município de Touros hoje tem cerca de 33 mil habitantes, né? Não, habitantes Aí nosso diácono Dário está lembrando aqui que Natal tem 900 mil. Então a Éfeso, que a gente tem a ideia de que é cidades antigas. A cidade de Nínive, né, tinha 120 mil habitantes. Agora pense num povo religioso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou Artemis para quem queira, a deusa da fertilidade. Era também uma deusa construída em mármore. A economia da cidade, né, dependia dos turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio, porque lá eles faziam, hoje a gente chama de altar, né? Mas na época chamava de nicho. Hoje nicho a gente usa para enfeitar quarto de criança, para ornamento, quarto de salas, quarto de adultos, para colocar algum enfeite lá dentro. Mas os nichos de pratos eram vendidos, né, para colocar os deuses dentro. Sim. Então a razão pela qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Você imagina no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, um Paulo da vida indo para Juazeiro. E em Juazeiro, quando chegando lá, ele indo falar mal das fitinhas, aquelas fitas, né? Eu quero abrir uma brecha aqui para falar daquelas fitas. Eu sei que tem algumas pessoas que não são evangélicas que nos acompanham. Lembre-se, nós respeitamos a sua fé, mas como você está acompanhando o nosso canal futuramente, como você está acompanhando o programa aqui ao vivo, né? Você está se deixando à disposição de aprender o conhecimento. Não quer dizer que você vai colocar em prática, não.
Mas conhecimento nunca é ruim quando está à sua disposição. Aí eu vou dizer de novo, vou usar aqui o curso de biologia. Você imagina que as pessoas que usam aquela fitinha de promessa, elas não tiram para lavar, porque ela faz ali quantidade X de pedido, acho que são 3, né? Acho que são 3. Ela faz uma quantidade de pedido lá e amarra aquela fitinha no pulso, e a ideia é, a fitinha só sai do braço quando ela se desgastar toda e se quebrar. E de vez em quando eu trago uma informação dessa quando eu vejo alguém próximo de mim com ela. Se você não tira para lavar, você não vai higienizar ela. Então imagina o que acumula de micro-organismos ali, né? Se você sai de casa e for na praça, no mercado fazer alguma coisa, quando você volta, você pega um papel, toalha e passar no seu rosto, você vai ver a sujeira que tem. Imagina aquela fita. Aí você fica imaginando assim, não, mas eu tomo banho, passo sabão e tudo. Mas aí os fungos, eles vão ficar alojados lá. Então imagine Paulo indo para uma cidade dessa, trazer uma mensagem contra Deus, onde as pessoas, né, vivia a sua economia nela. Eu estava só querendo fazer um comentário quando o senhor falou sobre lá a cidade de Éfeso ser considerada uma cidade muito religiosa, né? E eles eram adeptos de Ártemis ou a Diana, né? Conhecida, a famosa Diana dos Efésios. E a imagem dessa Diana eles tinham como que ela tivesse descido dos céus, né? Como que tivesse descido de Júpiter. Todas as coisas que aconteciam na cidade eram regidas em detrimento, ou não era em detrimento, em relação a Diana. E o que acontecia? As mulheres, as sacerdotisas que estavam naquele templo, elas se prostituíam com os homens daquele. E o que acontecia? Depois que elas naquela prostituição que elas faziam, por ser como é que a Diana ser considerada a deusa da fertilidade, elas tinham prazer de se prostituir e gerarem filhos. Depois que elas geravam, os homens eles abandonavam-nas, pelo fato delas terem vários filhos. E o que acontece? Aí eu estou querendo fazer uma alusão aqui o que o pastor falou. E quando o apóstolo Paulo estava lá na prisão, ele teve essa preocupação de estruturar as famílias, mandar uma mensagem para as famílias. A gente vê aí lá, eu acho que é no capítulo 5, né, de Efésios, que fala, né, que faz uma tipologia entre a igreja e Cristo. Imagina, numa cidade como essa, o apóstolo Paulo dando uma mensagem, comparando aquela cidade que para aquele povo era considerada como uma cidade da deusa Diana, né? De repente, o apóstolo Paulo considerar a igreja como a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, né? E aquela noiva, né, ele chamou os homens daquela cidade que eram da igreja, que antes eram homens prostitutos, né? Que viviam com aquelas sacerdotisas, que talvez até geraram filhos nas sacerdotisas, mas chamando agora para ter respeito pela sua esposa, né? De considerá-la como o amor dela como o de Cristo, a igreja. Que coisa tremenda, né? Muito obrigado. Em relação às famílias, né, tem outro ponto que eu quero destacar aqui. Paulo não escreve para a cidade de Éfeso em si, ele escreve para os irmãos que estavam em Éfeso, né? A gente já vem colocando desde o começo. A igreja que estava dentro de Éfeso. Na verdade, há duas linhas teológicas sobre esse ponto de vista. Há uma linha teológica que diz que essa carta ela é circular, não foi específica para Éfeso. Mas há uma linha teológica que diz que sim, Paulo escreveu exclusivamente para Éfeso. É muito importante porque não é só a gente que tem que se ponto de vista. Alguém está assistindo e já deve ter visto, lido isso aí. Então existem essas duas linhas de pensamento. E esta carta era circular, lida em todas as igrejas. E a outra que diz que foi específica para Éfeso. Lembrando que linha teológica é como se fosse teoria. E teoria sem referência bíblica fica só teoria. Porque no versículo 1 de Éfeso, diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, né? Então você vê que o endereço final aqui, o pastor está colocando as linhas teológicas que ele teve alcance. Eu estou dizendo em relação às linhas, né? Porque aqui está sendo bem claro no versículo 1, aos santos que estão em Éfeso e fiéis
em Cristo Jesus. Apenas fazendo uma colocação aqui, que esse outro entendimento que se tem é porque, segundo quem tem esse entendimento, diz que nos primeiros manuscritos, né, esse nome Éfeso não aparecia, tá entendendo? Apenas aos santos e fiéis que estavam, né, naquelas cercanias. Me parece que aquela Bíblia King James, pronto, ela não faz alusão a Éfeso, faz alusão somente aos santos, né? Pronto. Então, dentro desse contexto, estava a igreja. Vou pegar uma das duas linhas, né? Sim. A igreja específica aqui que estava dentro de. Isso, até hoje ela está aqui. Que a funcionalidade alcança, ela é independente de geração, né? Então vamos lá. Eu tenho uma igreja, um povo específico que estava disponível para absorver aquele conhecimento, e um povo que estava voltado à prática da prostituição. Então, um dos lados, além da desvalorização do corpo e tal, da prostituição, é você não pensar nos progenitores, né? Nos genitores, melhor dizendo. Você nem pensa no progenitor, no caso no companheiro, olhando o lado sentimental dele, o que vai acontecer com ele depois dali. Você não tem uma responsabilidade emocional com aquela pessoa. E nos genitores do mesmo jeito. Se ela ficar grávida depois, o problema é dela, ela não vai saber de quem foi exatamente. Então Paulo, ele olha para esse lado da prostituição em si, e ele olha também para a estrutura social das famílias que se formam. E como a igreja ela é uma referência na terra, a relação social dos pais com os filhos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, Paulo ele destaca para as famílias, né? Começa pelos filhos. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aí eu fico vendo a alegria de Paulo, né? De alcançar os irmãos com essa mensagem, e aqueles que estão ouvindo, né? Os filhos no começo entendem que obediência é como se fosse estar sujeito a regras. Obediência está sujeita a regras. Mas não é só isso. Obediência tem a ver com dar alegria, dar satisfação ao outro. Isso é dar orgulho, dar prazer. Isso é obediência. E para os pais, aí ele continua para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Achei que é o que eu queria dizer. Honrar é dar alegria. Quando você obedece, vou corrigir o que eu disse no começo, honrar é dar alegria. Quando você obedece, você está dando alegria a alguém. Tristeza? Quando você obedece, você está dando alegria. Coisas simples como tirar notas boas, que é uma obrigação de todo estudante. Tirar notas boas na escola, você está honrando o seu pai, né? Você não chama palavrão, você está honrando o seu pai. Mesmo quem é casado, já pensou o pai como fica honrado quando a nora chega e diz assim: seu filho só me dá alegria. Não dá alegria para o pai? Se a nora chega na casa do sogro e diz: eu só fico com seu filho porque eu sou crente, né? Seu filho é um problema, está trazendo tristeza para o pai, então a gente está desonrando. Então tem recomendação para os filhos e tem recomendação para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Paulo estava trazendo essa corretiva porque eram novos convertidos que foram criados, né, pelas as práticas, né, comuns dentro de Éfeso. E Paulo estava dizendo: vocês não vão criar o filho de vocês como vocês foram criados. Criem na doutrina e nos ensinamentos do Senhor, ou seja, naquilo que eu estou repassando para vocês. E tem para os servos, para os comerciantes, né? Eles diziam, né? Que eram os senhores, eles diziam, ensinar. No versículo 9, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, em relação aos servos, né? Deixando as ameaças. Presbítero, viu? Voltando apenas, porque eu me lembrei agora em relação a que tipo de povo estava ali. Éfeso era uma metrópole, né? Com certeza, nos cultos que eram realizados ali naquela igreja, tinha crente de tudo quanto era lugar ali. Tinha de Pérgamo, tinha de Laodiceia, tinha de que mais, Esmirna. E tem que lembrar também que tinha pessoas não crentes que assistiam também, cultos, né? Então essa mensagem era para aquele povo também, né?
Houve um tempo na história da Assembleia de Deus especificamente, mas a gente perdoa, né? Que não se podia, pessoas não crentes, assistir um culto de doutrina. Hoje a gente já faz uma leitura diferente. Que uma pessoa que culto de oração não podia. Eu lembrei de doutrina que foi o cara ensinava mais culto de cedo. Mas hoje a gente lê isso de forma diferente. Que quanto mais as pessoas aprendem de Deus, mais elas se erradas e elas querem se parecer com Deus. Então a pessoa, pronto, eu já vi mais de uma vez, que antes era um sonho meu, mas já vi realizado mais de uma vez, ver alguém aceitando a Jesus quando era no domingo. E eu vi pessoas que não eram crentes que vinham para a escola bíblica sem ser sala de discipulado, vinha, depois tinha sala de discipulado, e depois dali de vez em quando a criança que vem. Uma coisa que a gente estava aqui comentando antes de começarmos precisamente, que a beleza que tem a carta, né, de Éfeso, que é considerada a rainha das cartas, né, das epístolas, né? Porque nela se trata isso aí, meu querido, em relação a essa quebra dessa barreira de separação que existia entre judeus e gregos, né? Então, na época já existia essa quebra de barreira, por que hoje? Né? Porque hoje ainda pode continuar dentro da igreja, especificamente no que o senhor está dizendo, que antigamente tinha que ser, era com carteirinha, meu querido, era com o cartão de membro, né? Cartão de membro. Então o tema central da carta, ela tem a ver com a nova sociedade de Deus. A mensagem era diretamente para Éfeso naqueles dias, ou os que estavam dentro de Éfeso, ou os que estavam estavam em volta ali, ou para a igreja, a Éfeso do século 21, a igreja de Cajueiro, a igreja do Brasil, a igreja universal de uma forma geral. A nova sociedade de Deus, quem é? É a igreja. Éfeso, ela precisa ser pura, então a igreja, ela precisa ser pura, né? Então vamos lá. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, porque aí eu via as pessoas querendo se aproximar de Deus, e quando você se aproxima de Deus, você recebe unção, né? Quando você quer conhecer a Deus, a presença de Deus, ela envolve você, e você começa a ver Deus operando com sinais e maravilhas. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, né? Priscila, Áquila, Timóteo foi designado para pastorear a cidade de Éfeso, né? E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também lidera, Apolo lidera a igreja. E eu fico vendo lá nos dias de João, quando ele estava na ilha de Patmos, o carinho que Deus teve, né, com as igrejas da Ásia Menor, e citou Éfeso ali. E uma das coisas que eu me lembro que foi de Éfeso, se não me corrija se eu estiver esquecendo, falou do amor. Isso prova que nesse período que nós estamos falando da igreja de Éfeso aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja amorosa. Aí fica para parte da oração de Paulo, né? Ele orou para que Deus fizesse eles compreender a altura, a largura e a profundidade. Aí do amor de Cristo, né? Que era para que eles compreenderem isso. Não era compreender na teoria, é compreender na essência, né? Para eles poderem colocar em prática aquilo que eles tinham compreendido. Então, em relação à carta que Deus pediu para João escrever para dizer a Éfeso, foi em relação ao amor. E Deus, ele fica triste quando a gente perde a nossa identidade. Está ouvindo, né? O mundo, eu disse aqui outro dia, as pessoas que nos criticam são as que mais nos admiram. Quando eu vejo uma pessoa me criticando demais, eu digo, ganhei mais um fã. Por que ele está acompanhando tanto a minha vida? Se eu não sou importante para ele, eu já tenho deixado de lado. Que a gente não deixa as pessoas em nosso círculo, ou no nosso ciclo de amizade, as pessoas que não importam. Então eu agradeço a Deus pelas pessoas porque são os que veem meus defeitos, são os que me ajudam a melhorar. Então vamos lá. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos, né? Ele só ocupa aí o início do primeiro versículo. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E agora vai outra aqui. Lembrando que o pastor é o pastor Romualdo, que eu vou falar aqui, é coisa que é de pastor, mas é o pastor Romualdo, o qual pastor é ele, aqui, o diácono Dário. Eu sou a caneca pequena, tá certo? Mas essa fala aqui, lê aqui. Alguém pode ler o versículo primeiro aí? O versículo primeiro. Tem aqui na lição, se você estiver em casa com a sua Bíblia, você acompanha. Você que é líder de departamento, grave isso no seu coração, viu? Pronto. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum,
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Para a situação emocional que Paulo estava vivendo, aí o senhor fala, para a situação que Paulo estava vivendo, a situação emocional que ele estava vivendo, dentro de uma prisão, né? Lembrando que aquela prisão era injusta, ela era justa aos olhos dos Éfesos, né? Que mandaram prender ele, mas pela própria comportamento de Paulo, ele não estava trazendo mal a ninguém, ele estava trazendo bem, só que estava contrariando os princípios religiosos e por isso ele vai preso. Então, Paulo ele não foi preso porque ele fez uma coisa mal, ele foi preso porque ele contrariou uns dogmas, né, da época. A estrutura emocional de Paulo estava profundamente abalada, profundamente arrasada. Vai para Levíus também, viu? Quando você está, como é que eu digo assim, zanho, sabe assim, aperreado do juízo, as pessoas não têm nada a ver com o seu estado emocional, não é? A gente tem que lembrar isso, porque às vezes a gente está assim, aí acha que as pessoas têm que viver o seu dissabor ali. Olha o que é que Paulo diz, escrevendo para o povo, aquela tribulação que ele estava preso ali, mas olha o jeito carinhoso que ele fala, né? Aos santos, né? Aos fiéis, aos santos e fiéis, vai dar certo. Eu vou falar sem microfone que eu sei que dá para vocês ouvirem, vai deixar daí. Aos santos e fiéis, né? Que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Pronto. Deu uma pane ali, mas volta já. Acompanha a sua Bíblia comigo, que eu quero ler, que é para você, viu, esposo, viu, Alex? Ó. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que Paulo está fazendo? Repassando calma, repassando respeito, repassando atenção para com os irmãos que estavam em Éfeso. Então, para terminar essa parte aqui, Paulo os cumprimenta com as palavras, né? Graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes consideram que ela era uma carta circular, gentílica, as muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, que era a metrópole mais. Comentário do autor. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, começa pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Que essa carta serve também para nós, igreja do Senhor, nos dias de hoje. Então, o propósito da carta, a gente já disse no começo aqui, né? E a gente já continua, nós vamos ouvir a nossa irmã Simone. Coloca aí para tocar, ver se está certo. Tá certo? Logo mais a gente continua no tópico 3 aqui. Só um momentinho que está dando certo, não? Oi. Graças a Deus, irmãos. Você viu como brasileiro é inteligente? Vamos continuar, né? Tivemos um problema técnico, mas
já estamos resolvendo. A nossa irmã Simone vai se aproximar aqui e também vai louvar Deus comigo. Terminamos agora o segundo tópico e logo após vamos continuar. Glória ao nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino nesta noite. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Nesses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar e o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenhas calma. Vai passar, eu sei que essa vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta. Só não se pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu
né, irmãos, pelo louvor já entoado. Sabemos que seja dificuldade, não se desespere. Pelo amor, Emanuel vai continuar. Meus queridos, fiquei na responsabilidade de dar uma explanação acerca do último tópico. O último tópico trata do propósito e da mensagem, né, da carta de Paulo aos Efésios. Tá certo? O propósito, a gente vê especificamente de Paulo de combater alguma heresia que estava havendo na época. Não. Especificamente isso. O apóstolo Paulo, ele estava trabalhando agora com a igreja, né, que era feita, era constituída, sobretudo por pessoas que vinham do helenismo, né? A maior parte eram gregos, pessoas que, conforme já foi dito aqui pelo presbítero Levi, faziam parte de uma cidade que era cheia de idolatria. E o apóstolo Paulo agora estava dando, o propósito dele era, conforme falamos no início, diácono Dário, que era animar aquela igreja, né? Era dar uma mensagem de encorajamento aos crentes, tanto daquela igreja, e como a gente falou aqui que é uma carta circular, e essa carta ainda está circulando hoje, é uma carta de encorajamento também para os dias de hoje, amém? Então ele ansiava, né, o apóstolo Paulo estava ansiando que aqueles crentes em Éfeso, eles crescessem na fé, né, que fossem cheios do poder do alto, né? Naquela chamada que ele dizia: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Então era desejo de Paulo que aquela igreja fosse cheia do Espírito Santo de Deus, né? Para que vivessem uma vida digna da forma maravilhosa em que foram chamados. É um povo que vivia dado totalmente à idolatria, e que de repente Deus usa Paulo para mudar aquela história, né? Levando a mensagem salvífica, apesar de que quando o apóstolo Paulo chegou lá, já existiam, conforme já foi dito, né, na lição oficial, na leitura oficial, que já existiam alguns crentes ali, cerca de 12 crentes que conheciam apenas o batismo de João Batista, né? Mas nem do Espírito Santo eles não haviam falado ainda. Interessante que Apolo já havia passado por lá, mas também não teve essa preocupação de falar sobre o Espírito Santo, né? Até porque me parece, que é apenas um entendimento meu, pastor, me permita dizer isso, me parece que Apolo foi meio desobediente à ordem do Senhor, né? Que era para sair, né, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra, mas no poder do Espírito Santo. E era pouco. Alô? E ele era poliglota, né? Era teólogo, poliglota, mas não conhecia as línguas do Espírito, né? Não transmitiu para eles a mensagem do Espírito Santo. Ok aí? Então, amados, concluindo aqui, a mensagem, qual foi a mensagem específica? A mensagem específica da carta. Aí eu quero aqui só citar para os irmãos. Primeiro, a igreja, essa mensagem, os destinatários, né? Os destinatários eram a igreja de Deus, que era o povo, que vem no capítulo 1. No segundo ponto, a igreja de Deus, o povo mais poderoso da terra, também no capítulo 1, versículo 15 ao 23. Terceiro ponto, foi feita ali a oração mais ousada da terra, quando ele orou pelos Efésios, dizendo assim: olha, é desejo meu que vocês conheçam a profundidade, né, do amor de Cristo. A oração mais ousada da história. A saudação também foi falando sobre a gloriosa unidade, aquela barreira de separação que foi quebrada, né? Sobre um novo estilo de vida, sobre os imitadores do Senhor, como ter uma vida cheia do Espírito Santo, como ter. Onde é que a gente tem o céu no lar?
Quando o casamento vai bem, né, pastor? Quando o casamento vai bem. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinou bem direitinho como é que se vai, quando o casamento, como é que faz para o casamento ser bom. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, amém? Então, os pais e filhos em vez na direção de Deus, o nosso presbítero Levius falou sobre isso. Os patrões com os seus empregados e por sua vez os empregados serem também obedientes aos seus patrões, né? E também tratou da maior batalha espiritual, capítulo número 6, né? Falando sobre 10, né? Sobre a armadura de Deus, que nós temos, não temos nem contra a carne, nem contra, mas contra as potestades que estão. Agora é interessante, por isso que eu disse que é a carta da igreja poderosa na terra. Essas potestades nós vencemos para a igreja lá e para nós também, que a mensagem é circular. Amém? Pois não, querido. E parece um contraste muito grande ele falar de um soldado preparado se ele estava preso, né? Porque você vê, isso prova, né? Ou ratifica o amadurecimento espiritual de Paulo, né? E que a batalha ali não era uma batalha social, ela era uma batalha espiritual. Só a nossa luta não é contra a carne, ou seja, com o nosso companheiro, nosso vizinho, nosso companheiro de trabalho, contra o nosso vizinho, não é contra o governo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, é contra os principados e potestades. Mas onde atua esses principados e potestades? Ele atua nas pessoas, né? Não é que a gente vai pegar um avião, subir as nuvens ou um balão e ficar lá guerreando com Satanás, não. Do jeito que Deus, ele tem os seus servos à sua disposição, a começar pelos anjos e depois a gente, né, servos do Senhor, o diabo, ele também tem os seus agentes, os agentes espirituais da maldade, e tem os agentes físicos, alguns seres humanos que se disponibilizam, né, emprestam seu corpo para serem canais do diabo. Então, quando nós estivermos tendo que enfrentar alguma ideia, né, é sempre lembrando que a ideia, ela veio, essa ideia contraria a palavra de Deus, ela veio fruto da ação do diabo, né? Veio do coração, como dizia o pastor de Souza, veio do coração do diabo, do coração do Satanás. Ele gostava de ter essa expressão bem grosseira assim, né? Veio do diabo. É porque o diabo, ele não é que ele virou mais eloquente, né? Ele aproveita quem tem um discurso mais eloquente, mas para tentar parar a marcha da igreja. Vou encerrar com esse comentário aqui. Alguns irmãos estão entendendo, achando que a igreja está fechada nesses dias, faz parte da ação do diabo. Misericórdia, irmão, se você tiver pensado assim. Não pense isso não. Porque às vezes existem assim, de igrejas, no período que estava funcionando, que elas estavam tendo sua liturgia normalmente, mas espiritualmente estava parada, né? A igreja está parada, porque a igreja, grave outra coisa no seu coração, a igreja não é o templo, não é o templo que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós, cada um de nós. E eu posso cumprir uma liturgia, né, que foi estabelecida pela Bíblia, ou estabelecida pela direção da nossa igreja, de cultos, de contribuições, de ajudas sociais, e eu estar, né, com essa igreja parada, no dia do arrebatamento ficar. Então, essa ação, né, desse mal aí que está acontecendo na terra, lembre-se, Deus tem o controle de tudo, e Deus sabe como tratar com o ser humano, né? Isso é uma medida de orientação que o governo dá para evitar um mal maior, né? Mas a igreja do Senhor, você se considera, você que está aí me ouvindo do outro lado, não vou perguntar os daqui não, porque eu sei que eles comungam com o mesmo pensamento que eu, mas você considera uma igreja fechada? Eu não me considero uma igreja fechada. Ontem eu recebi uma visita de um representante de uma empresa aí, não vou dizer o nome para não fazer propaganda dela. Vieram fazer uma entrega, e ele também é evangélico, e eu disse, rapaz, nessa quarentena eu estou trabalhando mais dedicado na obra, porque eu me afastei do trabalho, da vida acadêmica, então eu estou mais dedicado na obra do que antes, né? Então, você não é uma igreja fechada, ou pelo menos não é para ser, né? O templo está temporariamente limitado com o seu número de reuniões, né? De quantidade de pessoas.
mas a igreja é você, e você não está na igreja fechada. Lembre-se, Paulo estava dentro de uma prisão, mas a prisão ali era física. A prisão era física, né? A limitação dele de movimento social era física ali. Mas espiritualmente você vê Paulo se comungando, mas eu ia dizer assim, se comunicando, dando assistência espiritual, emocional para quem estava fora, né? E como um canal de Deus, ali era um canal que Paulo recebia. Eu vejo lá na carta que ele escreve à igreja de Corinto, que ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também eu vos ensinei, né? Então ele recebe do Senhor, tanto aquela orientação da Santa Ceia ali, mas como ele recebe essas instruções aqui da carta à igreja de Éfeso. Então você não é uma igreja fechada. Por sinal, nós temos um hino, não sei se é o 26 ou 126, diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Paulo, o apóstolo Paulo, nós vendo aqui, como o irmão falou, sobrevivia preso fisicamente, mas ele escreveu esqueci agora qual foi a origem. Ele disse: eu estou presente em espírito, né? Eu estou presente em espírito, ou seja, através daquilo que Deus me deu, porque Salmo 86, me foge agora a memória, 81:10, está escrito: abre a tua boca e te encherei. Aí Paulo, escrevendo de onde ele estava, mas o argumento de Paulo era um argumento espiritual, né? Por quê? Porque ele estava recebendo de Deus. Como eu falei no princípio, a crise que nós atravessamos, principalmente como cristãos, sempre nos traz uma lição. Você veja os profetas, né? Os patriarcas, conforme aquela experiência que eles iam tendo com Deus, eles iam formando um altar. Você vê ele teve uma experiência tão tremenda com Deus que ele firmou ali e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aonde eles iam tendo uma experiência com Deus, ele deixando marca, mas foi aqui e foi aqui. Então nós temos essa experiência, né? Situações que é um aprendizado tão grande que no momento que você vai passar uma outra luta, uma outra adversidade, aí você lembra: rapaz, eu já passei por isso, já passei por uma. Por isso que nós cristãos e pentecostais, nós temos um lema e dizemos assim: diante de uma grande luta tem uma grande vitória, né? Sempre a gente fica até passando isso para os irmãos: não se preocupe não, que diante desta luta você tem uma vitória. Era o que Paulo estava transmitindo. Eu acho interessante quando Paulo ele começa a carta aos Efésios, capítulo 3, que isso é importante a gente falar. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele na fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nesse versículo 23 aqui, depois dele ter falado do sol parado, das armaduras de Deus, eu ia voltar de novo para a liderança, para dizer: trata o povo bem, viu? Nosso pastor trata a gente bem, viu? Por isso que eu estou falando isso aqui, que eu não sou dizendo direta não. Eu procuro as oportunidades quando eu quero dizer alguma coisa. Antes eu dizia na hora, mas agora eu espero até meses para dizer um negócio. Ora, para que vós o que eu faço, o Senhor vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Aí grava isso aí, versículo 23 do capítulo 6: paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Quem fala de paz deixando preso, né? Só tendo muita paz. Então, se reserve nas suas emoções, passe mais de Cristo para as pessoas, porque nós devemos ser referência de Deus na terra para com os outros.
e amor com fé, né? Essa caridade é amor com fé. Fé sem amor é como se a fé sem obra, né? Porque o amor faz parte das obras. Então a fé sem amor diz que é morta, né? A fé sem as obras é morta. Aí existe a fé viva e existe a fé morta. Eu queria só em tempo, né? Já que tem uma hora que eu citei que Paulo, na prisão, ele ganhou alguém para Jesus, e eu não lembrei o nome, Onésimo, né? Que falou a Filemon, e o amor dele estava tão expresso ali acerca do evangelho que não perdeu tempo, né? Onésimo estava lá, ganhou Onésimo para Jesus. Em relação ao soldado, né? Que inspiração teria Paulo para um soldado armado? Ele estava com uma pessoa, um guardião lá, né? Durante os 2 anos tinha uma pessoa que ficava com ele ali direto, né? Tinha que ter uma pessoa, né? Com certeza. Eu acho interessante é isso, ele no meio daquela situação, mas talvez até ele olhou assim, todo guardado ali, tudo aquilo, aí deu aquela inspiração para ele escrever, né? Graças a Deus, né, irmão? As horas, como sempre, vão embora rápido, né? Quando começamos a falar das coisas. Daqui a pouco estou passando. Não, pode comentar. Eu achei interessante aqui. A gente está dando ênfase aqui à situação de Paulo, né? E a gente devemos ter um aprendizado, porque hoje o embaixador de um determinado país, ele tem um gabinete, ele tem toda uma estrutura, né? Mas olha o que Paulo diz aqui: embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Que coisa tremenda. Ele é embaixador preso. Ele está dizendo: eu sou embaixador e sou livre. Glória a Deus que você falou. Ele era o seu corpo físico, mas ele era livre para falar, para expor, para escrever, né? E motivando os outros. Vou repetir, o capítulo 6 e 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Quando o pastor falou sobre isso, me veio aqui de repente alguém que está enfermo agora, viu, pastor? Alguém que está enfermo agora, você, meu querido, que está enfermo na sua casa, que está achando que esse período de enfermidade que você está passando é uma prisão para você, saiba que nesse período, aí no hospital onde você está, Deus está falando diretamente ao teu coração, viu? Aproveite aí e fale de Jesus para quem está perto de você. Ganhe alguém para Jesus onde você está. Mostre para essas pessoas que você tem Jesus na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus, né? Deus é especialista em fazer coisas diferentes, viu, irmãos? No caos, Ele traz bênção, né? Devemos sempre saber que Deus está no controle de tudo. Então, o que nós concluímos é que a epístola, né, todos os ensinamentos ela tem para a igreja. Por isso, irmãos, vamos nos aproximar mais da Bíblia e meditarmos que nós temos todos os ensinamentos, como se aproximar de Deus, né? Como engrandecer a Deus, porque Paulo engrandece a Deus de uma forma que em poucas epístolas a gente vai ver o quanto ele engrandece, né? Manda os irmãos se aproximarem para conhecer o amor de Deus e manda a obedecer, né, aos senhores. Então tudo se encontra e termina nos ensinando como nos armarmos com as armaduras da fé, né? Então, graças a Deus por tudo. Graças a Deus estamos finalizando a nossa EBD, primeira aula do trimestre aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, distrito de Touros. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer grandemente a sua audiência. Vamos já estar orando pela sua família e em nome de Jesus. Amanhã nós vamos ter 2 cultos ao ar livre, sem aglomeração de pessoas. A equipe missionária tem sido uma bênção, estamos fazendo assim esse trabalho. E sexta-feira, culto de doutrina. Eu quero agradecer uma vez, evangelista Mano,
primeiro co-pastor, o superintendente da escola dominical Diácono Dário, o presbítero Alevius, nossa irmã que veio participar, cantar, a irmã Simone, seu filho, nosso irmão cooperador também aqui, o diácono Valdemir, que veio para nos ajudar, tocar, e está ali conosco o presbítero Josivaldo. Muito bem, graças a Deus. Então, uma alegria muito grande, nós estamos fazendo a obra do Senhor, como disse o nosso irmão Alevius, nós estamos ativos, nós não deixamos de fazer a obra do Senhor, estamos ativos fazendo a obra do Senhor, Deus nos orientando, nos dando estratégia para continuar firme e fazendo com a eu particularmente muito feliz em estar fazendo a obra do Senhor. Eu tenho dito que eu não fui pego de surpresa, não estou incomodado com os críticos, porque eu sou na rocha, na palavra de Deus, como um certo cantor aí ficou aí tirando onda com as igrejas, com os pastores, mas eu sei em quem tenho crido e eu conheço a palavra de Deus. Isso que está acontecendo já está revelado na palavra de Deus. Deus é justo e sabe o que está fazendo. Aos crentes de Cajueiro que estão nos acompanhando, que vai ver o vídeo depois, domingo, quarta e sexta, o tesoureiro está aqui, viu? Não esqueça não, você já entendeu o restante. Domingo, quarta e sexta, o tesoureiro, nosso presbítero Josivaldo está aqui. Tem a casa do nosso irmão Natanael, o pastor lá em casa. Você já sabe do restante. Nós queremos... Sim, pastor, eu queria agradecer aqui, mas... Antes, nós queremos também lembrar que sábado à noite, 19 horas? 19 horas vai ter um culto jovem, né? Não é todos os jovens que vêm para cá, é uma equipe. Não pode ainda aglomerar pessoas, então nós devemos respeitar a orientação do Ministério da Saúde, mas em nome de Jesus, a minha fé, a minha convicção, que daqui para o final do mês nós já vamos estar aqui cultuando, já ceando. O primeiro culto vai ser o culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Abençoado, nós temos aqui a nossa irmã Sandra Souza, Josiane, Matias, nossa irmã Janile, nossa irmã Vaneide, nossa irmã Josefa, que esteve conosco. Deixe-me o jeito, nossa irmã Geneânia, nossa irmã Aline Daiane, Nelval Miguel, Gisélia, nosso irmão Dácio Santos, que é o filho do nosso diácono Dário, Jameson Ferreira, França Azevedo, Azaf, Loruama, vamos lá, Edvan Baracho, nossa irmã Cisélia, a amada do nosso pastor e a amada da igreja de Cajueiro. Irmã Cisélia, quando voltar esses dias aí é que vai ser criatividade, que ô mulher criativa, viu? Nosso irmão Erivaldo Castro, Francinaldo, muito bem, nós temos alguns aqui, eu vou citar só mais alguns 5 aqui, porque tem muita gente, tá certo? Nossa irmã Gisele, nossa irmã Altieres, Adriana, Marcílio, deixa-me ver mais aqui. Eu vou parar por aqui porque tem muita gente, só aqui tem uma listinha de 99, em função do tempo. Queremos agradecer aqui a sua companhia, e sexta-feira nós estaremos aqui para ouvir o que Deus tem no nosso coração através do nosso pastor. Muito bem, graças a Deus. Tem uma irmã, o evangelista Manuel Souza, que está me lembrando de uma irmã lá de Jundiá, o nome dela é Solidade. Deus abençoe, irmã, um abraço, fica na paz do Senhor. Nós vamos orar. O evangelista Manuel de Souza, ele vai orar pelos enfermos, pela sua família, pelo seu lar, em nome de Jesus. Irmã Solidade, sempre dou aquele abraço para a senhora, viu? Aquele abraço, viu? Com todo respeito, viu? Glória a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Deus, te louvando, agradecendo por esta escola bíblica. Ó Pai eterno, queremos te apresentar os Teus servos que estão na audiência desta programação, ó Deus, deste culto que nós estamos prestando nesta noite, e na oportunidade queremos também apresentar os Teus servos que estão enfermos. Deus querido e santo, Tu és o Jeová Rafa, o Senhor que sara. Eu não sei onde é que está, Senhor, alojada a enfermidade no Teu servo, na Tua serva, ou na pessoa que está neste momento carente, que o Senhor chegue com a providência, Deus. Eu quero te pedir que o Senhor use da Tua mão poderosa agora, Senhor, aleluia, e impetre a bênção da cura na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Queremos também, Senhor, te pedir que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nós que estamos aqui, e os que estão nos seus lares, Senhor,
também abençoa-os de uma forma maravilhosa, nos dando uma noite de paz, uma noite de sono reparador. E amanhã, com certeza, se o Senhor não vez na tua presença, Senhor, te adorando, te glorificando e bendizendo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos diz amém. Deus abençoe, tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Obrigado aí, irmão. Deus te bendiga. Avançar até Jesus voltar. Avançar.